Fala plebe, bem-vindos a mais esse episódio aqui do nosso canal Tuxê Nunes Autossustentável. Se é a sua primeira vez aqui, esse canal é dedicado a compartilhar ferramentas de soberania, ferramentas de liberdade, para a gente conseguir viver uma vida off-grid, uma vida autossustentável, uma vida longe de governos e grandes empresas que nos mantêm em um estado de escravidão. Esse episódio de hoje é muito importante para mim, porque nele eu vou conseguir te exemplificar, te mostrar o poder das iniciativas open source para co-criar uma realidade de vida off-grid realmente tecnológica, descentralizada. Se você gosta desse tipo de assunto, se você também é um entusiasta de iniciativas open source, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, se inscreva na nossa newsletter. Lá eu levo semanalmente conteúdos, artigos aprofundados sobre os temas que eu trabalho com a nossa comunidade aqui no YouTube. Me siga também no X, no TikTok e em outras redes sociais e me ajude a levar ferramentas de abundância e prosperidade para mais pessoas. Plebe, eu não consigo imaginar uma forma melhor de te explicar a dimensão do open source, dessa ferramenta, o que ela muda, o que ela agrega na questão da viabilidade da vida off-grid, sem te explicar como que eu cheguei nessa conclusão, como isso se desenvolveu na minha história, a ponto de guiar a minha escolha de vida e tá aqui hoje te explicando isso. Bom, para cortar um pouco o caminho, na minha época de faculdade, eu queria muito fazer economia. Depois de um tempo, quando eu me dei conta que eu realmente queria fazer. Só que economia era um curso integral na Faculdade Federal da minha cidade. E eu trabalhava já nessa época e eu não queria parar de trabalhar, né? Depois que você acostuma a ganhar o seu dinheiro, é difícil você largar, né, o trabalho. Mas também eu não tinha passado na Faculdade Federal. Né, meus irmãos tinham passado. Então, a minha família não queria pagar para mim a faculdade porque não teve que pagar para meus irmãos. E é aquela coisa, né? O que dá para um filho vai dar igual para o outro, ou se não deu, ninguém vai ter. E eu precisava, então, trabalhar para pagar minha faculdade também, porque eu não tinha passado nos vestibulares que eu tinha feito para os cursos que eu tinha tentado. Né? Eu tentei Direito e tentei Arquitetura também. Bem, tudo ali, né? Bom, então eu comecei a fazer administração e, cara, foi fantástico, porque eu comecei a fazer administração para não ficar sem fazer nenhum curso, nenhuma faculdade, mas depois eu me apaixonei por administração. Mas eu queria muito fazer economia. E um certo dia eu estava conversando com um amigo, eu sempre gostei muito de palestra, sempre gostei de estudar pela internet, e um amigo me falou do conceito de hackear o próprio estudo. Na época ele me mandou uma palestra TED, uma TED Talks, né? E eu queria muito ter achado essa palestra de novo. Depois eu nunca mais achei essa palestra. Assisti algumas vezes na época, né? Mas há uns, sei lá, uns 8 anos pra cá eu não achei mais essa palestra. Mas essa palestra era um cara que ele falava primeiro do Isaac Asimov, né? Que o Asimov tem um vídeo até que mostra isso. Dele contando como que vai ser o futuro do ensino, ou meio que falando da Wikipédia ou da internet. Tem várias pessoas que dão interpretações diferentes para essa fala dele. É uma entrevista, né? Nessa entrevista ele fala que no futuro teria uma grande biblioteca e tudo mais, que as pessoas poderiam acessar qualquer informação nessa biblioteca e que, de repente, uma pessoa que gostasse muito de beisebol ia pesquisar tanto sobre beisebol nessa biblioteca que ele ia passar a aprender sobre estatística de tanto pesquisar nessa biblioteca por beisebol. Então, de um conhecimento, você migraria para o outro, aprenderia naturalmente, fora aí desse engessamento, né, que é o ensino tradicional. E nessa palestra, esse palestrante contava que ele decidiu que ele queria estudar um assunto. E aí ele começou a hackear o próprio estudo. De que forma? Comprando livros, né, lendo tudo que ele podia sobre determinado assunto. Hoje, isso parece uma coisa óbvia, né? Porque a gente está aqui na internet e você vai seguir os assuntos que você mais curte, você vai aprender com eles. Eu busco fazer esse trabalho aqui, né? De te trazer essas informações das ferramentas para ter uma vida autossuficiente, autossustentável. Mas naquela época não era uma coisa tão óbvia assim. Para você ter acesso a uma informação diferente, a gente tinha que comprar uma revista diferente ou um livro diferente, né? Era mais difícil a gente ter acesso às informações. Por exemplo, eu lembro quando eu queria ler alguma coisa mais científica, alguma coisa assim,
eu precisava comprar uma super interessante, uma Mundo Estranho, né, uma revista. Hoje a gente nem pensa nisso, né, mas naquela época era assim que a gente tinha acesso a essas informações, né. Até um pouco antes dessa época da TED que eu estou dizendo. Mas essa questão de hackear o próprio estudo me permeou tanto que, fazendo administração, eu comecei a comprar muitos livros de economia, alguns livros de business também, né, de negócio e tudo mais, mas especialmente livros de economia, porque eu queria entender sobre economia mesmo sem fazer faculdade de economia, já que eu não poderia parar de trabalhar para estudar e eu não tinha passado na faculdade federal, o que eu acho um absurdo, né? Eu paguei o mesmo imposto que meus irmãos, só que eu tive que pagar por educação 2 vezes, né? Eles tiveram educação estatal, né? Eles puderam se formar na Universidade Federal. Eu, porque eu não passei no vestibular, mesmo pagando o mesmo imposto, eu não pude ter um ensino superior gratuito, né? Enfim, só para contar, né, uma dessas contradições aí que a gente tem com relação ao Estado hoje. Mas, bom, nessa época, um desses livros que eu li, ele falava sobre startup e tudo mais, e era tudo muito novo, né? A gente não entendia muito bem o conceito de startup, né? De empresas exponenciais e tudo mais. E também é um livro que eu não lembro onde que eu li isso, mas para mim era Organizações Exponenciais, que é muito bom, super recomendo, mas depois parece que era A Estratégia do Oceano Azul, então eu não lembro exatamente em qual livro que eu li, mas estava nesse monte de livros que eu estava lendo sobre economia e educação. Falava a história da Nokia, como que a Nokia foi superada. É um case muito interessante para a gente desenvolver essa questão da força do open source, né? Na minha época, a Nokia era sinônimo de celular de qualidade. Se você queria ter um bom aparelho que funcionava, que as pessoas... Era sinônimo de status, né? Nossa, fulano tem um Nokia é bom. Então, assim, quando veio a Apple, o iPhone e tudo mais... a gente não imaginava que a Nokia ia ser superada. É realmente uma coisa assim que ninguém imaginava naquela época, porque a Nokia era imbatível, ela era um monopólio em telefone celular, né, nesse tipo de tecnologia. Mas bom, na época, os executivos da Nokia achavam que a tela touchscreen era um produto de nicho. É meio que uma soberba, né, de que a Nokia era líder de mercado, que as pessoas amavam a Nokia, que os produtos da Nokia eram melhor, então que ninguém ia trocar o Nokia. Quando a Nokia começou a perder mercado, e aí já era tarde demais, ela resolveu comprar a Navitec Maps. A Navitec era uma empresa que tinha radares, controles de tráfego, na verdade fazia acompanhamento, né, de tráfego de rodovias da Europa inteira, praticamente. Então ela tinha muito hardware instalado em ruas, avenidas, estradas e conseguia dizer, né, a Nokia queria comprou a Navitec na verdade, para que quem tivesse celular Nokia na Europa pudesse ver como é que estava o trânsito para poder ir para casa de uma forma mais rápida ou sabendo que o trânsito estava congestionado, que teria que pegar um caminho alternativo, alguma coisa assim. Na época, a Nokia pagou 8 bilhões de dólares em 2007 por essa empresa. Era um valor astronômico para a época, uma das maiores aquisições do mundo e um dinheiro que a Nokia já não podia dispor como em anos passados, né? Já que ela não era mais a bam, né, do mercado, ela estava perdendo de fato o mercado muito rapidamente. Antes que a Nokia pudesse implementar a solução da Navitec nos seus celulares, um grupo de estudantes em Tel Aviv, em Israel, fizeram um TCC de um aplicativo de celular chamado Waze. O Waze fazia a mesma coisa que a compra da Navitec pela Nokia propunha fazer, só que de uma forma muito mais inteligente. As pessoas poderiam fornecer os seus hardwares, ou seja, não precisava de nenhum investimento por parte da Waze para fornecer dados de tráfego de carros, né, de rodovias. E dessa forma, ela fez toda a aquisição caríssima da Nokia se mostrar um péssimo negócio, né? Ser um puta tiro pela culatra, que inclusive colaborou muito, tá? Para a queda definitiva da Nokia, que depois foi para o Windows e tudo mais. A questão aqui
é realmente essa coisa da grande empresa, né, do oligopólio ali, né, daquela coisa que parece insubstituível, né, muito forte e tal, ser substituída por uma coisa que é perspicaz, que é inteligente e que é mais rápida e tal, mas justamente porque consegue capturar ali aquele espírito do tempo, né, que é esse caso aqui da Nokia e do Waze. Bom, tem um outro exemplo também que eu li em um desses livros que falava de um drone que tinha, acho que até bilhões de investimento do exército americano. Gente, tudo isso que eu tô te falando é verdade, tá? Eu tenho certeza disso. Eu só não lembro a fonte que eu li, procurei, não achei, mas isso está registrado aí em algum lugar. Não é difícil também a gente ver, vou te explicar isso daqui. Bom, no livro falava que tinha, se eu não me engano, era um drone americano, o Predador, alguma coisa assim, que o governo americano tinha investido bilhões, mas muitos milhões, não eram poucos milhões não, era um valor muito, muito alto. Para que esse drone tivesse uma precisão absurda. Era um drone fantástico, era muito bom, ele foi muito caro e demorou muito tempo. Ao mesmo tempo, um grupo de entusiastas criaram um projeto open source na internet. O que é open source? Significa código aberto, né? Ou seja, era um projeto de engenharia para desenvolver um drone, assim como o governo dos Estados Unidos estava desenvolvendo, ou seja, para a mesma finalidade, né? Com as mesmas características, vamos dizer, só que com a engenharia, né? A arquitetura, tanto a arquitetura física, né, quanto a arquitetura de software, abertas para que qualquer pessoa do mundo pudesse analisar aquele projeto e complementar ele, né, discutir sobre ele para evoluir aquele projeto, né? Então, no final de alguns anos, se eu não me engano 3 anos, alguma coisa assim, o valor do drone do exército era absurdo, né? O dinheiro, o governo com muito dinheiro para gastar, e o valor de toda a pesquisa de centenas de milhares de engenheiros, matemáticos, físicos, programadores do mundo inteiro, falando em inglês, em fóruns na internet, produziu um drone com uma capacidade de precisão 3% menor do que o drone do exército americano, só que com uma fração do custo do drone do exército americano. Então, enquanto o drone do exército americano era centenas de milhões de dólares, o drone desenvolvido pela iniciativa open source com 3% a menos de precisão que o drone do exército tinha custado 1 milhão e pouco dólares, tá? Isso contando todo o projeto, né? Tudo que várias pessoas investiram para fazer, os testes que fizeram e tudo mais, não que isso tenha saído de um bolo só, entendeu? É o que o pessoal conseguiu ali contabilizar. A gente vê como é forte isso, né? Essa questão aqui, primeiro, da centralização da solução, e quando a gente joga isso para as resoluções de problemas de forma descentralizadas, a gente tem um ganho, né, muito grande em diminuição de custo e também em criatividade, né, para resolver certas coisas que no modelo centralizado muitas vezes a gente perde, né, já que tem toda uma hierarquia e tudo mais. Até sobre isso, na questão do open source, nós temos vários exemplos, né, que nós podemos dar que a gente está super acostumado a lidar no dia a dia. Por exemplo, o Linux, que é um sistema operacional, ele é um software livre, né, um software open source desde o início. É um sistema operacional que rivaliza com o macOS da Apple e com o Windows da Microsoft. E talvez seja um dos melhores exemplos, né, do poder do open source. Tanto é que toda vez que a gente for assistir, existem vários documentários no YouTube, em outros lugares também, Netflix, sobre open source, né? O Linux é sempre o carro-chefe aí para explicar o que é o open source. O Android, por exemplo, ele é baseado no Linux. Várias outras aplicações são baseadas no Linux, até estatais também, né? E durante muito tempo, ele foi um sistema muito mais seguro do que o Windows, por exemplo, ou do que o macOS, né? Hoje até que nem tanto assim, mas com certeza se você não é ligado nesse mundo da tecnologia open source, ele é um excelente exemplo aí para você entender, né, a dimensão disso. Um outro exemplo também de ferramenta open source é o Bitcoin. O Bitcoin, ele substitui todo o sistema fiduciário internacional. E ele foi criado de forma aberta, ele é um código aberto.
Então existem até hoje desenvolvedores que colaboram, né, para o aprimoramento da programação do Bitcoin. Inclusive você pode participar com eles. E o Bitcoin, ele é fantástico, ele substitui o banco, ele substitui a Casa da Moeda, ele substitui o Banco Central, ele substitui a bandeira de cartão de crédito. Então ele mostra aí também, né, o poder do open source. A gente tem um futuro todo baseado na blockchain, no Bitcoin, né, na tecnologia que o Bitcoin traz para a gente, e isso foi feito de forma descentralizada, por pessoas interessadas a resolver um problema. Existem alguns softwares open source também que são líderes, né, nos seus mercados. Por exemplo, esse Kubernetes aqui, ele é um software orquestrador de containers. Ele é o mais usado do mundo. Ele tem uma raiz no Google, né? O Google criou ele inicialmente, mas hoje ele é open source. Então, pessoas do mundo inteiro podem contribuir para aprimorar, né, a programação dele, e ele é amplamente utilizado, né, por todo mundo. O OBS Studio é inclusive o software que eu uso para conversar com você aqui. Open Broadcaster Software. Ele é usado por redes de televisão no mundo inteiro. Ele é um líder de mercado também. Então, você vê, às vezes a gente pensa que o open source ele é só uma ferramenta para você ter uma segunda opção, né? Mas que de repente você vai usar aquela opção padrão sempre, que não existem líderes, né, de fato. Porque, por exemplo, você continua usando o Windows, o Firefox, por exemplo, é um software open source, mas de repente você usa o Chrome ou usa outro software, né, navegador, que não é open source e tudo mais. Mas eu quis trazer esses exemplos aqui para você, para te mostrar que existem mercados que são baseados, né, hoje em ferramentas open source. Quer dizer, o open source ele não perde em nada, né, para outros softwares. Pelo contrário, como ele tem uma capacidade de criar uma comunidade em volta dele por um propósito, né, isso faz com que ele seja muito mais resiliente, muito mais robusto que um software centralizado. Ele também fica exposto a alguns riscos, né? Mas de modo geral, como existem muitas pessoas que podem ao mesmo tempo estarem atacando ele, mas existem muitas outras pessoas que também estão defendendo, que estão atentas ali com relação ao código e tudo mais, isso faz ele ter uma taxa de desenvolvimento aí, né, mais rápida e com muita criatividade, porque são muitas pessoas em contextos completamente diferentes pensando sobre aquele problema, né, nas resoluções dos problemas ali de determinado software. Na questão dos drones e da descentralização, é muito interessante como a gente consegue ver isso na guerra da Rússia com a Ucrânia. A Rússia tem uma forma de produzir drones, né, bem centralizada. Então tem as fábricas de drones do governo e tudo mais, né, que respeitam uma hierarquia e tudo tal. E esses drones russos, eles acabam que são sempre muito padronizados. E quando a Ucrânia consegue entender um software, um padrão, né, dos modelos russos, eles então conseguem rapidamente criar um software ou um design de drone para superar aquela barreira dos drones russos ou então de outros alvos russos que eles queiram atingir. Por quê? Na Ucrânia, a fabricação de drones é muito descentralizada. Existem muitas fábricas diferentes de drones espalhadas por toda a Ucrânia e essas fábricas possuem softwares diferentes também. Então, fica muito difícil para a Rússia conseguir combater os drones ucranianos porque eles são muito diversos e mudam muito rápido. Então, a centralização do exército russo não consegue acompanhar a descentralização dessa ramificação de drones, né, do exército ucraniano. Ou seja, até mesmo na guerra entre dois estados, a gente vê como o modelo descentralizado ele funciona melhor do que no modelo russo, no modelo herdeiro, né, ali da União Soviética, que é o modelo centralizado. Pessoal, em uma dessas palestras da TED que eu assisti uma palestra que realmente, além de hackear o próprio estudo, essa aqui me fisgou no coração, tanto que depois nunca mais saiu da minha mente essa questão de viver off-grid com tecnologia, de levar a tecnologia para o campo, né? E foi essa palestra aqui, Civilization Starter Kit, do Marcin Jakubowski, em uma TEDx. Galera, basicamente, o Marcin, ele é um polonês radicado americano. Ele fez uma faculdade, PhD em fusão nuclear, algo assim. E aí depois ele foi trabalhar numa fazenda, foi virar um agricultor. Vale muito a pena assistir a palestra tem 4, 5 minutos, é muito rápido. Mas basicamente, quando ele foi para o campo, ele comprou um trator
o trator logo estragou, ele teve que gastar dinheiro no trator, gastar dinheiro para consertar o trator e com o tempo ele estava quebrado ali porque ele não estava conseguindo fazer aquilo funcionar. E aí ele começou a pensar na questão dos softwares open source, em ligar isso com maquinários que fossem fundamentais para criar uma aldeia global, né, do zero. Ou seja, ele pensou em um kit que você pudesse aplicar, um kit de informação e a partir disso construir máquinas que fossem fundamentais para criar uma sociedade moderna. E aí, bom, o que ele fez? Ele começou a produzir ele mesmo, né, algumas dessas soluções para implementar na propriedade dele. Ele desenhou e construiu um trator, construiu uma máquina, né, de fazer tijolos, e ele começou a colocar esses desenhos industriais e o passo a passo, né, para produzir essas máquinas na internet, numa página wiki. E dessa forma, disponibilizando todas as informações, outras pessoas ao redor do mundo começaram a pegar esses desenhos industriais, esses passo a passos, e começaram a fazer isso em suas propriedades também. Em 2011, ele tinha 8 protótipos e várias pessoas ao redor do mundo estavam fazendo isso, levando mais dignidade, né, para pessoas que necessitavam ter acesso àquele tipo de tecnologia, mas não conseguiam comprar. Aqui faz muito sentido a gente pensar no quão maléfico é a questão da propriedade intelectual como ferramenta ali de monopólio pelo governo, né? Por exemplo, imagina que uma fábrica no Japão, uma empresa japonesa, tem uma patente de como produzir um motor, né? Isso existe muito, né? Para chegar naquela conclusão, o cara que fez o motor, né, a empresa que patenteou aquilo, se baseou em outros motores que estavam baseados em uma linguagem também que era ancestral ou em matemática, em física, que foi dada de graça ali para aquelas pessoas, né? Como herança aí da nossa sociedade. E aí, aquela empresa chegou num determinado padrão ali e patenteou aquela solução. Isso impediu a outras pessoas ao redor do mundo de produzir aquele motor, por mais que fosse fácil, né, com as ferramentas que nós dispomos, produzir eles, por exemplo, no Brasil. Isso obriga que uma população no Brasil, na África ou em qualquer outro país do mundo tenha que importar de outro lugar, de quem tem a propriedade intelectual sobre aquela ideia, né, aquele insumo já produzido, né, fazendo aumentar o custo, não só de aquisição, porque está trazendo uma coisa ao invés de produzir ela mesma, né, mas também de todo o custo de logística disso, né, que é imposto, né, graças aí a essa questão de propriedade intelectual e patentes. No último vídeo eu falei a respeito disso. Se de repente você está vendo sem assistir esse último vídeo, é porque eu expliquei como que patentes são ruins. E o Open Source Ecology, que é a iniciativa do Marcin, é uma solução para isso, né? Porque ele dá o passo a passo completo para as pessoas produzirem elas mesmas essas ferramentas tecnológicas, essas máquinas industriais. E também permite que as pessoas aprimorem esses desenhos, né? Esses softwares, esses hardwares, para que tornem-se cada vez mais robustas. Então, a Open Source Ecology nasceu para que 50 máquinas fossem colocadas, né, nesse kit do Global Village Construction, que na visão deles seria um kit básico para você conseguir construir qualquer aldeia, qualquer vila, né, moderna em qualquer lugar do mundo. Então a gente pode ver aqui que eles estavam construindo plantadeira, turbina eólica, além do trator, braço mecânico, impressora 3D. Cara, tanta coisa. E durante o processo deles, 4 máquinas eles concluíram 100%, né, a ponto de, no site, tem o site, é super fácil de entrar, é muito aberto os dados, né, até pelo conceito mesmo, e você consegue comparar também o custo, por exemplo, de uma impressora 3D da Open Source Ecology, né, com uma impressora 3D tradicional aí do mercado. Algumas coisas eles nem chegaram a fazer, outras coisas eles fizeram até de forma bem adiantada, como o trator, eles chegaram em 75% ali do projeto dele concluído. Eles chegaram a construir microcasas, que também tem a planta lá no site, né, de como fazer e tudo, em Belize, que eles construíram. Então foi a primeira vez que eles fizeram uma construção fora do, se eu não me engano, era o estado...
Eu já fiz um artigo na newsletter Homesteaders Brasil Vida Off-Grid, o link está na descrição para você assinar a newsletter, sobre o Open Source Ecology. Eu conto ali um pouquinho deles construindo essa casa, foi a primeira construção, a primeira coisa que eles fizeram, né, eles mesmos, fora dos Estados Unidos. Então, é muito legal, cara. Open Source Ecology faz a gente ter um vislumbre, né, do que de verdade pode ser. Se a comunidade de programadores, fazendeiros, entusiastas, anarcapitalistas se unirem, né? Onde que isso pode chegar, né? O quão grande isso pode ser e disruptivo pode ser também para a sociedade de modo geral, assim como o Bitcoin é. Tem também a página Wiki, né? Que foi uma das primeiras coisas que o Marcin criou. Parece que desde 2022 eles não atualizam a página. Então, eu acho um sinal, assim, terrível, né, de que o projeto ou parou ou tá meio devagar no Kansas, né, a fazenda fica no Kansas. Então, assim, me dá um pouco de tristeza nisso, né, pra gente ver como que é difícil. Você vê, por exemplo, de repente, eu não sei se você me assiste aí com frequência, se de repente você tá no futuro vendo esse vídeo, né, mas essa solução do open source, ou essas que a gente conversa aqui nesse canal, elas são fantásticas no sentido de trazer liberdade efetiva para as pessoas, para nós mesmos, né? Mas existe uma dificuldade no mundo inteiro para tirar as pessoas da zona de conforto e trazer alguma solução assim definitiva, ética para nossa vida, né, para nossa sociedade de modo geral. Mas eu acho que esse é aqueles 80%, né, que o foguete precisa de energia que o foguete precisa para furar a atmosfera, e todo o resto que o foguete precisa fazer lá em cima, né, ele faz com 20% depois que ele gastou aqueles 80% para atravessar a atmosfera. Então acho que realmente essa é a parte mais difícil, mas depois que tiver um primeiro projeto desse bem sucedido e que ele conseguir replicar isso em outro lugar, a partir disso vai ser uma coisa assim, do meu ponto de vista, exponencial. A sociedade vai estar muito apta, né, ali conjuntamente com a hiperbitcoinização e outras ferramentas aí para mudar radicalmente para sempre e superar a tecnologia atrasada, né, que é o Estado. A gente vê, por exemplo, eu estou falando isso com você próximo do período, né, que está acontecendo aquelas grandes chuvas no Rio Grande do Sul, e a gente vê o desastre, que já é um desastre em si, a questão da chuva em excesso, né? Mas o desastre maior ainda é que é o Estado tá no comando disso, né? Como que o Estado só atrapalha, como que ele não ajuda em nada, e o mal que é o Estado na nossa vida, né? Especialmente na administração das nossas vidas, e como é urgente a gente superar essa coisa tão arcaica e cruel que é o Estado. Pessoal, existem outras iniciativas open source também, inclusive o vídeo de hoje eu comecei passando atrás de mim um vídeo, né, da Open Source Lawtech, que poderia ser, significa, né, open source de baixa tecnologia, né, mas poderia ser também open source de baixo custo, porque são ferramentas ali fantásticas. Por exemplo, aqui esse é um gerador de energia hidrelétrica, que inclusive eu mostrei no nosso vídeo sobre geração de energia hidrelétrica, e eles fazem esse gerador de energia hidrelétrica com $50. E cara, olha que fantástico, você tem hoje acesso a um material, num vídeo de 4 minutos, que te mostra como construir um gerador de energia, ou seja, você pode, óbvio que não é só isso, né? Eu já te expliquei também em outros vídeos, né? Eu tenho uma playlist inteira aqui no canal sobre geração de energia, tá? Do zero até todos os tipos de energia que você pode gerar, ou quase todos, né? Ali em uma propriedade, tá? Para você entender aí, dentro da sua propriedade, da leitura da sua paisagem, qual que é mais viável, né, de você implementar, o que você pode fazer primeiro, ou o que você, enfim, estudar como isso pode funcionar, tá? Então, tanto a Open Source Ecology como a Open Source Lawtech podem aí de cara te livrar da conta de luz, né? E até para você, a partir disso, conseguir produzir mais coisas. A Open Source Lawtech também tem a impressora 3D, já a planta, tudo, o vídeo para você aprender. Cara, é muito interessante, é muito interessante. Se você conhecer também alguma iniciativa open source em qualquer outro lugar do mundo, ou no Brasil mesmo, se você já tentou fazer alguma dessas coisas a partir disso, por favor, registra, compartilha comigo, eu tenho muito interesse. Eu tenho interesse em divulgar, em ajudar, colaborar com isso, tá? Isso é realmente, para mim, o que me enche de vontade de viver, né? De ajudar isso
a se tornar cada vez mais tangível, né? Aí para o maior número de pessoas na sociedade, especialmente as pessoas que mais precisam, né? As pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais pobres, as pessoas que têm menos acesso à informação. A gente precisa muito fazer esse tipo de tecnologia, de solução e de raciocínio chegar até essas pessoas. Porque aí sim, né, a gente conseguindo liberar essas pessoas que geralmente são mais vulneráveis na nossa sociedade, a gente vai conseguir superar todo esse mal que é o Estado na nossa vida, né? Plebe, eu te agradeço muito por ter assistido o vídeo até agora. Tecnologia open source, a Open Source Ecology é um norte para mim e eu sou muito grato à TED, ao Marcin, por ter aparecido na minha vida e por ter me influenciado tanto até, enfim, eu fazer tudo que eu fiz e estar aqui hoje conversando com você a respeito disso. Eu peço que além do canal, tá? Se essa solução te comoveu, se você, assim como eu, viu que isso tem um potencial gigantesco que realmente pode mudar o mundo, eu peço para que pelo menos a palestra dele você compartilhe com outras pessoas, que você leve essa ideia adiante, sabe? E que não precisa ser meu canal. Se você puder compartilhar o meu canal, o meu vídeo, eu te agradeço muito. Mas pela ideia, se você, a palestra dele é fantástica, é muito curta e, enfim, eu super recomendo. Mas vamos levar para frente essas soluções descentralizadas, éticas e co-criar, né, construir esse futuro maravilhoso que está à nossa disposição. O futuro é abundante porque a natureza é abundante, o futuro não tem escassez, a natureza não é escassa e a gente vai conseguir chegar nesse fim quando a gente tirar o Estado, né, e substituir por essa descentralização das pessoas, que é a nossa natureza. Muito obrigado, eu te desejo vida, liberdade e propriedade. Até a próxima! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.